Yehoshua HaMashiach nos ensinou para que amássemos um ao outro. Agora veja, justamente aqui no chakra cardíaco, onde tem a lei de polaridade, já mostra duas, né? Polaridade, duas pessoas, duas partes, né? Mas ele diz que a verdade liberta. Bom, então vamos subir um pouco de frequência, de dimensão. Aqui em cima temos o anjo. O anjo está unificado. O anjo não tem sexo, ele está unificado. E uma vez que ele está unificado, ele está aqui no topo, ó. Ele é uno. Ou seja, todas as cores foram sublimadas e chegaram aqui na coroa, no coronário. Ficou branco. Todas as cores se transformaram em apenas uma cor. O anjo. Então em torno do anjo não tem anja. Não existe fêmea. Então a verdade liberta. A unificação, a sublimação dessas cores, dessas energias, dessas frequências, a unidade múltipla perfeita, unificada, que está o segredo. Porque o anjo, uma vez anjo, não se dá casamento. Essa é a verdade que liberta. Então, nós precisamos o quê? Unificarmos a nossa parte que nós separamos, nós tiramos de nós mesmos. Então, ao criarmos a parte fêmea desprendida, a gente criou a matéria. Criou a matéria e a gente então entrou nela. Quando eu digo a gente, eu digo espírito, nós em espírito. E o espírito, ele não tem sexo, não é homem nem mulher, ele é o espírito, ele é a luz, entendeu? Só que aí criou a matéria e a matéria começou a produzir matéria. E aí essa matéria começou a produzir corpos, masculino e feminino. Mas o que está dentro da matéria é luz, é energia, que não tem sexo. O que essa matéria, impulsionada pela energia, pelos elétrons, né, que é a luz, então essa matéria produz corpos, materializa corpos masculino e feminino, mas é dela para baixo, porque dela para cima não existe isso de produzir corpos físicos, produz corpos teofânicos, corpos de anjos, corpos que não têm sexo. Tanto é, repito, não existe anja, só existe anjo. Por quê? Porque não tem fêmea, não existe fêmea, entendeu? Essa coisa que a gente chama de fêmea e macho é uma questão de criação da terceira dimensão, que está aqui, para que vivêssemos nessa ambiguidade. Porque a nossa mente ela é bionívoca, né? A maioria dos nossos órgãos eles são cronobióticos, então isso existe aqui na terceira dimensão. E o nosso segredo está aqui, no timo, na glândula cardiovascular, né? Então é aqui que tem que ser trabalhado o quê? O amor. Porque é através do amor que nós vamos criar a liberdade. É através do amor que nós vamos evoluir. É através do amor que nós vamos alcançar a excelência da supremacia da luz. Ou seja, vamos voltar para a nossa origem. E nós éramos anjos. Na verdade nós somos, né? Nunca deixamos de ser. Só que a gente não tem consciência disso. Então na medida em que eu estou evoluindo, estou conseguindo equilibrar, me harmonizar e realmente me transformar dessa matéria que eu criei, voltando à minha origem, aí sim eu consigo entender essa realidade. Por quê? Eu estou trazendo a luz densa que eu desci e densifiquei, mas agora eu estou sublimando, eu estou deixando de existir aqui embaixo e estou voltando para a minha base. E isso foi nos ensinado quando ele disse, deixou escrito para a gente assim, ó, eu venci o mundo, apague a sua memória da Terra, porque a memória é eletrônica, tá vendo? Então, apague essa memória eletrônica, evolua e apague a sua memória da Terra. Para quê? Para que você não volte a lembrar e querer voltar para trás. Então apaga a memória da Terra, ó, está escrito, e evolua. Aí quando você chega aqui em cima, na sublima e transforma em unidade, aí você fala, eu venci o mundo. Simples assim. Eles têm que querer a salvação. Bem como podemos ver, a cor verde é a cor predominante na natureza. Porém, o seu espectro vital está no meio da luz, como vimos no vídeo anterior.
aquela parte vermelha, né, no gráfico central, de um lado para baixo nós tínhamos a parte do infravermelho, representando os 3 chakras de baixo, e para cima a gente tinha a parte do raio-x e gama, representando a parte de cima. O fato dela estar no meio faz dela uma cor intermediária entre as cores quentes e frias, ou seja, o mundo material e espiritual. Dessa forma, a cor verde tem o poder de equilibrar a intensidade da força motriz da mente. No entanto, ela faz a fusão entre o mundo real e o mundo irreal, que seria a matéria e o espírito. Veja que o Yin e o Yang não é uma dualidade, mas sim uma trindade. Veja que o 3 e o 6 representam cada lado do Yin e do Yang, mas o 9 está no centro, sendo a transformação, o S, como a curva do meio. Cada elétron é composto de 6 moléculas para formar a estrutura hexagonal. O elétron é composto de 6 moléculas para formar a estrutura hexagonal. O próton é composto de 6 e o nêutron é composto de 6, que daria 666. E o que ocorre? Esses 3 meninos aí compõem o carbono, que compõe o quê? A carne humana, que compõe nós. Por isso que a carne é o pecado, por isso que foi dito, aquele que nasceu da carne, aquele que nasceu do espírito. Todo pecado praticado contra a carne, esse já é perdoado. Por quê? Porque a carne já é pecado. A carne já é o erro, não tem como você mudar isso, a menos que você evolua e sai disso, esquece, abandona o passado. Do passado eu esqueço, e no presente eu me perco, eu evoluo. Por exemplo, só existe uma linha no trem, tem como você mudar o itinerário? Não tem, o trem vai ter que andar nessa linha, só tem essa. É a mesma coisa, a carne é como um trem numa linha, entende? Então, se eu quero continuar nesse trem, eu estou na carne. Mas se eu quero quero sair, deixar esse trem, eu quero pegar um outro itinerário, eu tenho que evoluir, eu tenho que voar desse trem, eu tenho que transformar em borboleta, eu tenho que deixar de ser lagarto. É simples assim. Então tudo aquilo que a gente emite é luz. Não importa a sua frequência, se é positiva ou negativa. E vai contribuir para a construção da realidade no universo. E olha que interessante, ó. A frequência da luz, ela é lá em cima, ela é branca. Quando ela é refletida numa fenda, ela então se abre, transmitindo para nós o que? Todas as demais cores. No processo inverso, essas cores voltam e se unificam. Olha que bacana. Transformando em quê? Em unidade múltipla perfeita. No 9 novamente, ou seja, aquilo que foi dito, o 8º dia do Senhor, uma acima das 7 escalas musical ou cromática. Hoje, algumas faculdades têm os cursos holísticos, né? Porém, você pode procurar aí no Google, qualquer site de busca, de pesquisa, que você vai ver que pouco se fala da cor rosa. Por quê? É a cor que retrata, que representa a parte espiritual. Mas fala-se pouco justamente porque não se dá valor a isso. Então as pessoas, você pode olhar nas artes, nos modelos que tem na internet, é tudo, coloca no chakra só verde. Por quê? Porque se amarra, porque se prende ao mundo material, se limita demais, ou seja, continua embarcado e viajando no trem de uma única linha. Então, precisa se converter em borboleta, precisa deixar a escuridão da terra, como a semente faz, procurar a luz, se quiser evoluir. Caso contrário, continua viajando nesse trem, que é o invólucro mortal, onde há essa prisão tridimensional. Mas Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Vós sois de baixo, afastai-vos de mim, alma de sangue, eu sou de cima. Olha que interessante, tão simples, né? Só que nós não buscamos isso. Nós não falamos dos cursos que você pode ver por aí. Eu fiz uma meia dúzia para 8 cursos de holístico em diversos lugares, inclusive em faculdade. E não tem a parte espiritual, não tem o rosa, não tem de jeito nenhum. Por que será? Porque as pessoas não querem, ninguém quer falar na parte espiritual. Mas por quê?
porque quer viver só da carne, acha que isso aqui é tudo, acha que isso aqui é viver. E, na verdade, aqui não há felicidade, aqui só tem desejo, sofrimento e dor. Não existe outro. Felicidade você compra por um momento que dura pouco, e isso é um fato. Central, com a parte espiritual, a parte da cor rosa, traz para nós uma frequência de amor, amor universal, amor de verdade, amor espiritual. Sua energia, conhecida cá para nós, tem a força vril, chamada Kundalini. Aqui está então o chakra do coração, o qual deveria ser fielmente o símbolo do amor, porém nós, humanos de carne, vibramos apenas na parte do chakra inferior, na parte verde, porque buscamos apenas as coisas deste mundo. Então, este é o centro de onde deveríamos dar e receber todo tipo de energia através dos vínculos e das frequências vibracionais e amorosa, que certamente se formariam e transformariam dentro desse chakra em algo superior. Se estivéssemos conectados diretamente com a fonte central do Criador, razão pela qual fomos criados. Não é à toa que se trabalha com duas cores. A verde, que se trabalha com o amor humano e animal e que está conectado com os 3 chakras de baixo inferiores, e a cor rosa, que está devidamente ligada com os 3 chakras de cima, que é a parte espiritual, com o amor divino, um amor incondicional. Neste mesmo chakra, quando trabalhado, sublimado as forças de baixo para cima, nós encontramos no centro o amor do pai e mãe, em caminho de evolução. E nesse auge, nós estamos frequenciando no 9, no meio, entre o 3 e o 6, dentro da força motriz do Yin e do Yang, Xinmen, porque é aqui que o Criador responde com amor à sua meditação. Portanto, o chakra cardíaco tem a sua posição central, ele está localizado entre as duas polaridades, eletro e magnético, Yin e Yang, masculino, feminino, preto, branco e assim sucessivamente. Ele está no centro da biologia do corpo e ele é 6.000 vezes magneticamente mais veloz do que a própria mente do homem. Sabemos que a velocidade da luz percorre cerca de 300 mil km por segundo, número 3. Ele está no centro da biologia do corpo e ele é 6.000 vezes magneticamente mais veloz do que a própria mente do homem, número 6. E a mente 27.000 vezes, número 9. Observa. Acompanhe agora o raciocínio e capta o sinal. 27.000 vezes a mente, o coração 6.000 vezes a mais, somando 33. Captou? Então, quando há uma conexão em harmonia, equilibrada com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu falo, ou faço, ou verbalizo, há uma representatividade espiritual em mim em andamento. Mas se eu vibro apenas da cor verde, do chakra cardíaco para baixo, eu estou frequenciando apenas as dimensões de baixo, enquanto que a dimensão de cima, que seria a quarta, começa a partir do rosa, ou seja, é como uma mente de duas fases, né? 2 hemisférios. Então é a mesma situação, eu tenho o verde e o rosa, mas onde eu estou plugado? Eu estou plugado no que? No verde ou no rosa? Onde é a tendência? Onde eu mais caminho? O que mais eu busco? Então essa é a questão. Devemos vibrar no centro, para cima, para que possamos deixar para trás este mundo tridimensional, irmos além do espaço e além do tempo, ultrapassar, transcender os mesmos, porque ambos não existem em outras dimensões.
Por isso que foi nos dito, ande em espírito e não segundo a concupiscência, ou seja, a fraqueza de vossa carne. Olha que interessante, né? Simples, né? Se eu ando em carne, eu estou vibrando para baixo. Se eu ando em espírito, eu estou vibrando para cima. É simples assim. Podemos fazer uma analogia com uma vida e o ovo. Se alguém pega um ovo e quebra ele, então com uma força externa, quebra o ovo, eu vou cessar uma vida. Mas se uma força interna quebra o ovo, eis a vida. Ou seja, eu sou o que está dentro e não o que está fora. O que está fora pertence ao mundo, pertence ao pó, pertence à morte. Porque onde tem homem de carne, tem morte. Isso qualquer um pode ver. Agora, o que tem dentro, esse não nasce, não adoece, não envelhece e não morre. Sabemos que aqui na terceira dimensão nada é fácil, porém, tudo é possível. Se tomarmos, por exemplo, o ovo de novamente e uma batatinha, e colocarmos aí numa panela para ferver, nós vamos perceber que a mesma temperatura e o mesmo calor vai estar aquecendo ambos junto, concomitantemente. Porém, enquanto o ovo endurece, a batata amolece. Olha que interessante. Por quê? Porque o que importa é o que tem dentro do produto, é o que tem dentro do elemento. Então o que importa é o que tem dentro de você. Se você vibra para baixo, você é o que você está mostrando, como diz Jesus. A boca fala do que está cheio de coração. Não tem como a boca falar uma coisa que não tem. Isso é uma grande verdade, mas filosófica, nada a ver com religião. Portanto, quando nós estamos vivendo neste mundo tridimensional, apenas nesse mundo tridimensional, nós estamos vivendo apenas como gente e vibrando como gente, frequenciando o quê? Esse inferno que a gente vive aqui, de maldade, de dor, de angústia, de medo, de sofrimento. Porém, quando eu tenho pensamentos salutares, quando eu frequencio a parte, quando eu busco o amor, quando eu busco de verdade mesmo, não é falar eu amo, não, de verdade, é sentir, é viver, é pensar, é emanar, é afastar a aparência do mal e realmente ter esses pensamentos nobres, salutares, eu aí estou tendo um pensamento de anjo. E o meu caminho é lagarta borboleta, é evolução. É simples assim. Tudo é uma escolha. E você é livre para escolher. Cromoterapia, cor verde-rosa, dia 18, unidade eterna. Tarefa: escreva uma carta para o seu país de origem. Nesta carta, expresse todos os seus sentimentos sobre isso. Lembre-se de que todos os seus sentimentos são válidos e apropriados. Escreva tudo o que aparecer em sua mente. E lembre-se, escreva a frase do dia em seu caderno e mantenha sua atenção nela ao longo do dia. Frase: eu celebro a minha unidade múltipla perfeita com toda a minha vida, sabendo que somos todos um. Mantra: Tat Tuan Asi. Mensagem do dia: Deus mora na unidade. Na meditação de hoje falaremos sobre a unidade como a verdade primordial de tudo que existe. Como indivíduos, não somos os mesmos, pois temos estilos de vida, crenças e percepções diferentes. No entanto, essas diferenças existem apenas no plano físico. Enquanto no nível molecular e espiritual somos todos apenas um, e conectados à fonte primordial universal. Quando começamos a compreender plenamente este conceito de vida em unidade múltipla perfeita, a ideia de um eu, entre aspas, pessoal, dá lugar à imagem de um eu, entre aspas, universal. O conceito de rivalidade e competição desaparece. Essa relação contribui para um profundo amor e empatia por todos ao nosso redor. Anote em seu caderno e responda. Primeira pergunta: como você definiria a unidade? Segunda pergunta: o que você acha da diversidade? Terceira pergunta: como a meditação ajudou você a perceber a ideia de viver em unidade? Agora você já pode ir na playlist do Dr. Deepak Chopra e clicar no 18º vídeo. Ou você pode clicar no link aqui embaixo e ir direto para o vídeo. Tá? É bem simples, fácil e funcional, desde que você aprenda a sincronizar. E depois você faz a sua tarefa por escrito.
Faça isso e consiga tudo o que você quer. Para começar a tirar as coisas do mundo mental e trazer para o mundo físico, a gente precisa escrever tudo o que queremos usando caneta ou lápis e papel. Não vale digitar. Tem que ser à mão, porque isso cria fortes sinapses neurais que começa a direcionar a mente. É importante que você faça isso pela manhã ou à noite, pois nesses momentos é mais fácil se conectar com a parte mais profunda da mente. É importante ter um caderno para você fazer isso, né? Para sempre que você possa escrever nele ou revisitar as suas escritas para mantê-las sempre no radar da sua mente. Outra coisa importante é escrever no tempo presente, como se aquilo já fosse real. Então, por exemplo, eu estou feliz e grata agora que eu moro em uma linda casa de frente para o mar. Eu estou feliz e grata agora que tenho mais de 10 milhões na minha conta bancária. Eu estou feliz e grata agora que eu encontrei o amor da minha vida. E também é importante colocar uma data específica. Eu gosto de colocar datas.